Eu sou Daniele Marina, ou simplesmente Dani, todo mundo me conhece por Dani. Eu estou hoje diretora da ABA English Education, uma instituição aqui em Recife, Pernambuco, Brasil. Sou mãe da Flora, ou de Flora, uma menina linda que vai fazer 7 anos já. E para falar um pouquinho da minha trajetória profissional, acadêmica, profissional, eu tenho muito orgulho das escolhas que eu fui fazendo ao longo do tempo. Minha formação de graduação, ela aí transita entre letras e turismo. Eu comecei na área de letras, com um objetivo assim enorme de ser professora, de atuar na área da educação. No meio aí dessa trajetória, eu achei que eu precisava ter uma formação na área de gestão e fui para gestão em turismo, um curso que me abriu muito a mente, me deu habilidades também que até hoje eu carrego comigo. E essa junção aí de gestão em turismo com letras e educação, ela começou a formar muito de quem eu sou hoje. Depois eu fui fazer um mestrado em linguística, voltei para a área de letras e de educação porque era isso que eu queria e sempre foi minha paixão. Eu já estou aqui na ABA, como diretora eu estou há 2 anos, mas eu já estou aqui há mais de 20 anos. Então, por muitos anos, quase que todos esses 20 anos que eu comentei aí, eu fui orientadora educacional para estudos no exterior, especialmente nos Estados Unidos. Então, meu trabalho essencialmente foi de orientar alunos, de certa forma, a encontrarem ou cultivarem ou fazerem sua estrela brilhar ainda mais. E minha escolha por educação, que é central, mesmo não tendo sido exatamente o curso, mas sempre voltava para a educação, é porque eu acredito demais, sou apaixonada pelo poder transformador que a educação tem na vida das pessoas, como teve na minha vida. Eu participei do programa Jovens Embaixadores em 2004. E ao falar isso, eu percebo que tem mais de 20 anos nessa minha fala. Foi meu primeiro intercâmbio para fora do país, para os Estados Unidos. De certa maneira, materializou o que era esse estrangeiro para mim e me colocou, talvez tenha sido até o meu primeiro passo oficial, em terra firme, assim, não só no sonho, mas para essa jornada da educação internacional, que é até um pouquinho anterior a toda a minha jornada acadêmica, na universidade, para, enfim, outras trajetórias. Então, eu tinha lá meus 17 anos quando participei e foi profundamente transformador. Profundamente transformador. A gente brinca que é bem clichê falar isso, mas eu sempre tento ver algo diferente e é bem difícil sair um pouco disso, porque, de fato, ele transformou a minha vida, ele transformou a vida das pessoas que estavam ao meu redor mais diretamente, da minha família, das pessoas também, eu acho que foram impactadas também pela minha ação no mundo, e ele segue transformando. Ele me fez ver o mundo por uma outra ótica, ele me fez ver o Brasil por uma outra ótica, como estrangeira, com um olhar de fora. Além disso, é um programa que fortalece muito a liderança. Então, também me colocou num lugar, talvez, não pela primeira vez, mas ele consolidou um lugar de liderança, uma voz para ser ouvida, uma voz que merecia ser ouvida, não só num espaço local, mas num espaço internacional. Era como se ali, não, para além do que me foi dado, do ponto de vista das experiências e do que a gente estava vendo ali de forma mais tangível, mas me foi dada uma consolidação da minha voz no mundo. Quando eu reflito sobre os desafios que eu vivi nessa jornada, eu acho que eu tenho uma sorte grande de talvez não ter vivido tão grandes desafios. Mas, por outro lado, eu acho que também tem a ver com a forma de olhar para os desafios. E sempre ver oportunidades de como é que eu cresço, como é que eu mudo, como é que eu ajusto, como é que eu realinho, recalculo e eu ajo diante de tudo. Dentro da área de educação, essa área de linguística, que é a área na qual eu me insiro mais diretamente, orientação educacional, esse é um meio que é principalmente povoado por mulheres, mulheres profissionais, mulheres líderes. Então, eu venho desse lugar, eu atuo nesse lugar que é mais acolhedor, talvez, do que outros espaços em que essa não é a realidade. Mas, mesmo diante dessa realidade, ao ultrapassar algumas barreiras e assumir diferentes papéis de liderança, eu sempre vi a minha voz ser questionada, seja pelo ambiente, seja pelas outras pessoas ou até mesmo por mim. E eu sempre questionava, será que eu estou no lugar certo? Será que realmente eu mereço estar aqui? Será que eu estou na posição de estar atuando nessa área? E até hoje isso está comigo, tá? Mas hoje eu olho com muito mais maturidade para todo esse processo e eu me cuido muito. Eu acolho a menina Dani, lá atrás, que tinha a idade de Flora, ali dos 7 anos, acolho a adolescente Dani, que foi para os Estados Unidos pela primeira vez, e acolho a Dani, que foi assumindo diferentes posições
e precisando abrir mão de várias coisas para poder conquistar outras e que foi se encontrando nessa jornada. Então, eu diria que meu maior desafio foi acreditar em mim e não no sentido tão amplo, assim, genérico, mas acreditar diretamente. E olhando para esse desafio, eu fui vendo que talvez o meu maior propulsor, né, para chegar onde eu cheguei e conquistar as coisas que eu conquistei, né, e óbvio que eu não conquistei nada disso sozinha, tem um monte de gente aqui passando pela minha cabeça enquanto eu falo isso, mas eu acho que o grande propulsor foi olhar para esse desafio e para esse questionamento da minha voz e usar isso como uma forma de como é que eu aprendo mais. Como é que eu mostro para as pessoas que eu estou no lugar certo? Como é que eu confirmo para mim mesma que eu estou nesse lugar? Que esse lugar é muito importante para mim. E eu sou importante também nesse lugar. Porque o que eu tenho para dizer, o que eu tenho para fazer, tem uma ação que eu sinto falta nesse mundo. Se tem uma das coisas que eu mais acredito assim nessa vida, isso tem completamente a ver com a educação e essa jornada de educação, é em talento e potencial humano no mundo. O que mais me inspira no mundo é ver talento e ver potencial sendo colocado a favor, né, em favor da humanidade, para transformar essa realidade, né, para que a gente seja mais junto, né, enquanto mundo, enquanto humanidade. Meu pai, ele sempre teve um olhar de que não importa o que você vai fazer, não importa o que você vai fazer nesse mundo, sempre, sempre, sempre busque fazer o melhor que você puder. Então, acredite em você. Busque sempre, sempre, sempre fazer o seu melhor em tudo. Pode ser que o seu melhor de hoje seja completamente diferente do de amanhã, de depois, mas sempre naquele momento do espaço-tempo, naquele contexto que você está, é o melhor que você pode entregar. Então, eu acredito profundamente nisso e eu acho que isso é muito transformador, né? E para além disso, esse foi um conselho do meu pai e o outro é um conselho talvez mais meu mesmo, que é sonhem grande, ousem, não deixem ninguém rir dos seus sonhos. Imaginem possibilidades, tentem cruzar diferentes caminhos, conhecer diferentes pessoas que vão fazer você recalcular esses sonhos, trazer novas dimensões, né? E somando esse sonho grande, essa inspiração que está lá na ponta, né? Aquilo que a gente quer para a gente, que a gente quer para o mundo, a esse trabalho, né? Dia a dia, feito, né? Dando o seu melhor, eu realmente acho que coisas incríveis. Acho não, tenho certeza que coisas incríveis acontecem. Então, é o que eu tento fazer, dia após dia, e eu convido vocês a fazer junto comigo.